A Bíblia apresenta Deus como o Criador perfeito, cujo amor é infinito e misericordioso. Este amor é demonstrado por sua paciência e pelo desejo de que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. No entanto, essa natureza amorosa não está dissociada de sua justiça. Deus não pode ignorar o pecado, pois sua santidade exige que a maldade seja julgada. O equilíbrio entre o amor e a justiça é um aspecto central no entendimento do caráter de Deus. A justiça divina é uma resposta à transgressão da lei moral que ele estabeleceu. Deus não tolera o pecado, porque este é uma rebelião contra a sua santidade e causa destruição à humanidade e ao relacionamento com ele. Embora Deus deseje que todos sejam salvos, ele também respeita o livre-arbítrio que deu ao ser humano, o que significa que a rejeição a ele traz consequências. Romanos 6:23 afirma que o salário do pecado é a morte, referindo-se tanto à morte física quanto à espiritual, a separação eterna de Deus. Por outro lado, o amor de Deus é visível através do sacrifício de Cristo na cruz. O Evangelho revela que, apesar de todos terem pecado e serem merecedores de condenação, Deus ofereceu uma solução. João 3,16 declara que Deus amou tanto o mundo, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esse ato de amor transcende o entendimento humano, pois é uma oferta de perdão, mesmo para aqueles que foram seus inimigos. O encontro entre o amor e a justiça de Deus é plenamente realizado na cruz. Jesus, sendo justo, assumiu a punição de nossos pecados para que a justiça fosse satisfeita e o amor de Deus pudesse ser manifestado a todos. Este é o mistério central do cristianismo. A graça de Deus, imerecida, está disponível a todos, mas não força ninguém a aceitá-la. Aqueles que rejeitam esse presente inevitavelmente enfrentarão a justiça de Deus. A justiça de Deus também é o fundamento para a existência do inferno. Muitas vezes mal compreendido, o inferno é a separação definitiva de Deus, reservada para aqueles que escolhem rejeitar sua oferta de amor. O inferno não é uma invenção humana para assustar, mas uma realidade bíblica onde a justiça de Deus é manifestada para aqueles que voluntariamente rejeitam seu amor e persistem no pecado. Portanto, o amor de Deus não é incompatível com sua justiça. Ao contrário, ambos caminham juntos. Deus deseja salvar a todos, mas ele não violenta a liberdade de escolha que deu ao ser humano. Assim, o amor divino oferece salvação, e sua justiça assegura que o mal não prevalecerá. O chamado de Deus é para que cada pessoa aproveite o tempo de vida para se arrepender e aceitar esse amor, antes que a justiça prevaleça na eternidade. A incredulidade, segundo as Escrituras, é uma das maiores barreiras para a salvação. Jesus deixa claro em João 14:6 que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. A incredulidade não é apenas uma dúvida passageira, mas uma rejeição consciente da mensagem de Cristo. Isso significa que aqueles que recusam crer em Jesus estão automaticamente se excluindo da salvação. O apóstolo Paulo explica em Romanos 10:9-10 que a fé em Jesus é fundamental para a salvação. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A fé em Cristo envolve muito mais do que um assentimento intelectual. Trata-se de uma confiança e entrega total a Ele como Salvador. Aqueles que por incredulidade rejeitam essa verdade perdem o acesso ao presente de vida eterna. A incredulidade, conforme destacada no Novo Testamento, tem consequências não apenas para a vida eterna, mas também para a experiência de vida no presente. Em Marcos 6:5-6, lemos que Jesus não pôde realizar muitos milagres em sua própria terra por causa da incredulidade deles. E isso demonstra que a incredulidade bloqueia a manifestação do poder de Deus, tanto no plano espiritual quanto no físico. Existem diversos exemplos na Bíblia de como a incredulidade impediu as pessoas de receberem as promessas de Deus. A geração de israelitas que saiu do Egito, por exemplo, foi impedida de entrar na terra prometida por causa de sua incredulidade e rebeldia. Hebreus 3:19. Esses exemplos mostram que a incredulidade é uma escolha que fecha as portas das bênçãos de Deus e da salvação. Jesus lamentou a incredulidade das pessoas ao longo de seu ministério terreno. Em várias ocasiões,
Ele enfatizou que a falta de fé era uma grande barreira entre o ser humano e Deus. No entanto, também destacou que a fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Mateus 17:20. A incredulidade, por sua vez, impede que a pessoa experimente o poder transformador do Evangelho. Portanto, a incredulidade é mais do que uma ausência de fé. É uma postura de rejeição à verdade de Deus e a Cristo. Aqueles que escolhem permanecer incrédulos estão deliberadamente optando por uma vida distante de Deus, sem o benefício da salvação. A solução para a incredulidade é o arrependimento e a aceitação da graça oferecida por meio de Jesus Cristo. A doutrina da exclusividade de Jesus, como o único caminho para a salvação, é central ao cristianismo e está amplamente fundamentada nas Escrituras. Jesus declara categoricamente em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta afirmação não deixa margem para outras vias de salvação. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, como também afirmado em 1 Timóteo 2:5. Muitas pessoas, ao longo da história, tentaram encontrar diferentes formas de alcançar a salvação, seja através de práticas religiosas, boas obras ou filosofias. Contudo, o ensino bíblico é claro em que nenhuma dessas tentativas substitui o sacrifício redentor de Jesus. Em Efésios 2:8-9, Paulo destaca que a salvação é pela graça, por meio da fé, e não vem das obras humanas, para que ninguém se glorie. A exclusividade de Cristo é essencial porque só Ele pôde pagar o preço pelos pecados da humanidade. Sendo o Filho de Deus, sem pecado, somente Ele foi qualificado para ser o sacrifício perfeito que remove a culpa e o poder do pecado. Hebreus 9:12 explica que, ao entrar no Santo dos Santos com seu próprio sangue, Jesus obteve a redenção eterna para todos os que crerem. Muitas vezes, surge a pergunta: por que Deus não aceita outros caminhos ou crenças sinceras? A resposta está na própria natureza de Deus. Ele estabeleceu um único plano de redenção, que passa pela cruz de Cristo. Em Atos 4:12, Pedro prega que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A exclusividade de Jesus, porém, não é uma exclusão arbitrária de outras crenças ou culturas, mas a revelação do único caminho verdadeiro para reconciliar a humanidade com Deus. Ao longo do Novo Testamento, vemos que a salvação é oferecida a todas as pessoas, sem distinção de raça, cultura ou posição social. Jesus é o caminho para judeus e gentios, para ricos e pobres, e para todos que se voltarem para Ele em fé. Essa exclusividade não diminui a bondade de Deus, mas pelo contrário, destaca sua misericórdia ao prover uma solução definitiva para o problema do pecado. A exclusividade de Cristo é um convite para que todas as pessoas, em todo o mundo, possam experimentar a salvação. É um chamado para deixar de lado os próprios esforços e confiar no único Salvador que pode conceder a vida eterna. A hipocrisia religiosa é severamente condenada nas Escrituras, especialmente por Jesus, que frequentemente repreendia os líderes religiosos de sua época por exibirem uma falsa piedade. Em Mateus 23, 27 e 28, Jesus os chama de sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro, cheios de morte e impureza. Este exemplo de hipocrisia destaca o perigo de aparentar uma devoção exterior, enquanto o coração permanece distante de Deus. A hipocrisia distorce a verdadeira fé e impede a verdadeira transformação espiritual. Os fariseus e os escribas são frequentemente usados como exemplos de hipocrisia. Eles seguiam rigorosamente as tradições religiosas, mas o faziam por status e aprovação dos homens, não por um desejo genuíno de agradar a Deus. Eles eram conhecidos por suas orações em público, jejum e atos de caridade, mas tudo era feito com a intenção de serem vistos. Em Mateus 6, Jesus ensina que devemos praticar nossa justiça em segredo, para que nosso Pai, que vê o que é feito em oculto, nos recompense. A hipocrisia é um pecado que engana tanto o hipócrita quanto aqueles ao seu redor. Os hipócritas podem acreditar que suas obras externas são suficientes para agradar a Deus, mas a verdadeira fé é uma questão de coração, não de aparência. Deus não se impressiona com rituais vazios. Ele busca a sinceridade e a devoção genuína.
Isaías 29:13 reforça essa ideia. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. As consequências da hipocrisia são graves. Jesus adverte que muitos no dia do juízo dirão: Senhor, Senhor, e listarão suas obras, mas ele lhes dirá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:21-23. Aqui, fica claro que não basta realizar atos religiosos. O coração deve estar alinhado com a vontade de Deus. A hipocrisia, portanto, afasta a pessoa da verdadeira comunhão com Deus e da salvação. Além disso, a hipocrisia religiosa não apenas prejudica o indivíduo, mas também pode corromper a comunidade de fé. Jesus advertiu seus discípulos sobre o fermento dos fariseus, referindo-se à hipocrisia como algo que se espalha rapidamente e contamina outros. Lucas 12:1. A falsidade dentro de uma comunidade pode desvirtuar a mensagem do Evangelho e afastar aqueles que buscam uma fé autêntica. A cura para a hipocrisia é o arrependimento genuíno. Salmos 51:17 diz: Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A verdadeira religião, conforme Tiago 1:27, é aquela que reflete pureza de coração e se manifesta em ações que glorificam a Deus. Para evitar a hipocrisia, devemos buscar um relacionamento sincero com Deus, onde nossas ações sejam fruto de uma fé autêntica e não de um desejo de reconhecimento humano. A autojustificação é um erro comum entre aqueles que acreditam que podem, por seus próprios esforços, alcançar a salvação ou a aprovação de Deus. A Bíblia é clara em ensinar que não há justo, nem sequer um. Romanos 3:10. E que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando uma pessoa tenta se justificar por suas próprias boas obras, está, na verdade, ignorando o sacrifício de Cristo e rejeitando a oferta de salvação pela graça. A parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18:9-14, ilustra bem esse ponto. O fariseu confiava em sua própria justiça, dizendo: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Por outro lado, o publicano nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus afirmou que o publicano foi justificado diante de Deus, enquanto o fariseu, com toda a sua autojustificação, não foi. Isso revela que Deus busca um coração humilde e arrependido, não uma confiança na própria justiça. A autojustificação é uma forma de orgulho espiritual. Aqueles que confiam em suas próprias obras para serem salvos estão, na verdade, desprezando o sacrifício de Cristo na cruz. Paulo, em Gálatas 2:21, adverte que se a justiça viesse pela lei, então Cristo morreu em vão. A salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé, e não algo que possamos ganhar através de nossos próprios esforços. Nenhuma quantidade de boas obras pode nos salvar. Efésios 2:8-9 reforça essa verdade. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa passagem nos ensina que a salvação é inteiramente obra de Deus, não nossa. Quando tentamos nos justificar por nossos próprios méritos, estamos desconsiderando a suficiência do sacrifício de Cristo e tentando tomar o controle de algo que apenas Deus pode dar. A autojustificação, além de ser espiritualmente perigosa, também cria uma falsa segurança. Aqueles que confiam em suas próprias obras podem começar a acreditar que estão espiritualmente seguros, quando na verdade estão distantes de Deus. Isso os impede de experimentar o verdadeiro arrependimento e dependência de Deus, necessários para a salvação. Jesus advertiu contra essa falsa segurança em Mateus 7:22-23, onde pessoas que realizaram grandes feitos em nome de Jesus serão rejeitadas porque não tinham um relacionamento genuíno com Ele. A solução para a autojustificação é a humildade diante de Deus e o reconhecimento de nossa total dependência de sua graça. Assim como o publicano na parábola, devemos clamar a Deus por misericórdia, sabendo que somente através de Cristo somos justificados. Filipenses 3:9 nos lembra que nossa justiça não vem de nós mesmos, mas é a justiça que vem de Deus, baseada na fé em Jesus Cristo. A verdadeira justificação
é um dom que Deus oferece gratuitamente àqueles que confiam em Jesus como seu Salvador. A blasfêmia contra o Espírito Santo é descrita nas Escrituras como o único pecado imperdoável, uma advertência séria que deve ser cuidadosamente considerada. Em Mateus 12, 31, 32, Jesus ensina que todo pecado e blasfêmia podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que exatamente significa blasfemar contra o Espírito? Este pecado se refere à rejeição consciente e deliberada da obra do Espírito Santo, especialmente ao atribuir os seus feitos ao mal. No contexto bíblico, a blasfêmia contra o Espírito Santo foi exemplificada pelos fariseus, que atribuíram os milagres de Jesus a Satanás. Mateus 12, 24. Ao fazer isso, eles estavam rejeitando não apenas a obra de Cristo, mas o próprio testemunho do Espírito Santo, que estava operando por meio de Jesus. Essa rejeição deliberada do Espírito revela uma dureza de coração que impede qualquer possibilidade de arrependimento. A razão pela qual este pecado é imperdoável é porque ele representa uma negação total da graça de Deus. Quando uma pessoa rejeita o Espírito Santo, ela rejeita o único meio pelo qual pode ser levada ao arrependimento e à salvação. Hebreus 6, 4, 6 fala daqueles que foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, mas depois caíram em apostasia. Para esses, não há mais sacrifício que possa ser feito, pois rejeitaram deliberadamente a graça de Deus. É importante entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma simples dúvida ou luta interna com a fé. Muitas pessoas temem ter cometido este pecado sem querer, mas o que Jesus descreve é um ato consciente de atribuir as obras de Deus ao maligno, uma rejeição deliberada da verdade, mesmo estando plenamente conscientes dela. Esse pecado reflete um coração endurecido, completamente afastado da influência de Deus. A consequência da blasfêmia contra o Espírito Santo é a condenação eterna, pois sem o arrependimento e a aceitação do Espírito, não há caminho de volta. A blasfêmia é um pecado de rebelião contra a luz da verdade, o que impede qualquer possibilidade de renovação espiritual. O endurecimento do coração é tão completo que a pessoa não mais busca a reconciliação com Deus, permanecendo em um estado de rejeição contínua. Para evitar esse pecado, é vital manter um coração sensível à obra do Espírito Santo, reconhecendo sua ação e permitindo que ele nos conduza ao arrependimento e à verdade. Romanos 8,14 nos lembra que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Permanecer abertos à guia do Espírito é essencial para uma vida de fé e obediência. Que nossas palavras e atitudes reflitam sempre reverência pela obra do Espírito, que é o Consolador e guia para a verdade. A apostasia, ou abandono deliberado da fé, é um tema muito sério nas Escrituras, com consequências espirituais graves. A palavra apostasia vem do grego apostasia, que significa deserção ou afastamento, referindo-se ao ato de alguém que, tendo conhecido a verdade do Evangelho, opta por rejeitá-la conscientemente. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4:1, alerta que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, indicando que a apostasia envolve ser seduzido por falsos ensinos que afastam a pessoa de Cristo. A apostasia não é simplesmente uma fase de dúvidas ou questionamentos sobre a fé, algo que muitos cristãos enfrentam em algum momento. Em vez disso, é uma decisão consciente de rejeitar o caminho de Cristo depois de experimentar e compreender a verdade. Hebreus 6:4-6 explica a gravidade da apostasia ao afirmar que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Aqui, o autor de Hebreus está descrevendo um estado em que a pessoa, após experimentar a verdade de Deus, volta atrás de forma irreversível. Um exemplo bíblico claro de apostasia é o caso de Judas Iscariotes. Como um dos 12 discípulos, Judas estava ao lado de Jesus, presenciou seus milagres e ouviu suas palavras diretamente. No entanto, ele optou por trair Jesus por 30 moedas de prata. E sua história termina de forma trágica, com seu arrependimento levando-o ao desespero e suicídio, não à redenção. Mateus 27:3-5.
Judas representa aqueles que, tendo sido expostos à verdade e à graça de Deus, optam por rejeitá-las em busca de interesses pessoais ou mundanos. Outro exemplo é Demas, um colaborador próximo de Paulo, que, conforme descrito em 2 Timóteo 4:10, amou o presente mundo e abandonou Paulo, e por consequência, a missão e a fé que antes havia abraçado. Esse exemplo revela que o amor pelas coisas temporais pode ser uma das causas da apostasia. O desejo de satisfazer as paixões mundanas frequentemente afasta as pessoas da devoção a Cristo, levando-as a um caminho de abandono da fé. As consequências da apostasia são eternas. Em 2 Pedro 2:20-22, lemos que, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. A apostasia resulta em uma condição espiritual pior do que a que existia antes de a pessoa conhecer a verdade, porque agora ela rejeita deliberadamente a luz que antes havia abraçado. O apóstata não tem mais desculpa, pois conheceu a verdade e a recusou. A advertência sobre a apostasia serve como um lembrete poderoso para os crentes de que devemos perseverar na fé, mesmo em meio às dificuldades. O escritor de Hebreus encoraja os cristãos a retermos firmes a nossa confiança até o fim. Hebreus 3:14. Isso significa permanecer comprometidos com Cristo, independentemente das provações, e evitar os caminhos que podem nos afastar da verdade de Deus. Aqueles que perseveram até o fim experimentarão a glória eterna, enquanto os que abandonam a fé enfrentarão as consequências da apostasia. A morte é o ponto definitivo na vida humana e, segundo as Escrituras, é também o fim da oportunidade para qualquer decisão relacionada à salvação. A Bíblia é clara ao afirmar que, uma vez que uma pessoa morre, não há mais chance de se arrepender ou de mudar o destino eterno. Hebreus 9:27 declara: "E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo." Isso significa que a vida terrena é o único período em que temos para escolher, aceitar ou rejeitar o presente da salvação. Um exemplo claro dessa verdade está na parábola do rico e Lázaro, encontrada em Lucas 16:19-31. Nesta história, o homem rico, que viveu uma vida de opulência e negligenciou as necessidades espirituais, encontra-se em tormento após a morte, enquanto Lázaro, um mendigo temente a Deus, está em consolo no seno de Abraão. Quando o rico clama por ajuda, ele é informado de que, após a morte, há um grande abismo entre os dois destinos, tornando impossível qualquer mudança ou alívio. Essa parábola ilustra que, após a morte, nosso destino é irrevogavelmente selado. A ideia de que existe uma segunda chance após a morte não tem fundamento bíblico. Embora algumas tradições religiosas sugiram a existência de um purgatório ou uma oportunidade de redenção após a morte, a Bíblia deixa claro que não há um meio termo. O julgamento final acontece com base nas escolhas feitas durante a vida. Apocalipse 20:12-13 descreve o grande julgamento em que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, o símbolo final da separação eterna de Deus. É importante destacar que a urgência de se preparar para a eternidade está presente em todo o ensinamento de Jesus. Ele frequentemente advertia sobre a necessidade de estar pronto, pois a hora da morte ou do seu retorno é desconhecida. Em Mateus 24:44, Jesus exorta: "Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis." Esse chamado à vigilância reflete a seriedade da vida presente como o único momento em que podemos garantir nossa salvação. A morte, então, não é apenas o fim da vida física, mas também o fim das oportunidades espirituais. Aqueles que morrem sem Cristo enfrentam a eternidade sem a chance de reverter essa escolha. Em João 5:28-29, Jesus fala sobre a ressurreição final, onde os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Aqui, vemos que os destinos já estarão decididos no momento da ressurreição, sem segundas oportunidades. Portanto, a mensagem da Bíblia é clara.
A vida é o tempo de tomar decisões espirituais, e essas decisões determinarão nosso destino eterno. A morte sela o estado espiritual de cada pessoa, e o julgamento final confirmará essa realidade. Por isso, é vital que vivamos cada dia conscientes dessa verdade, buscando a salvação enquanto ainda há tempo. 2 Coríntios 6:2 nos lembra: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não devemos adiar a decisão de seguir a Cristo, pois a morte pode chegar a qualquer momento, e com ela, o fim de todas as oportunidades de arrependimento. O juízo de Deus é uma realidade inescapável para toda a humanidade, e a Bíblia apresenta as Escrituras como o guia definitivo para que possamos estar preparados para esse dia. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vemos a afirmação de que Deus é um juiz justo que recompensará cada um de acordo com suas obras e sua fé. Apocalipse 20:12 pinta uma cena poderosa do juízo final, onde os mortos estarão diante do trono de Deus e serão julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Isso demonstra que nossas ações na vida têm consequências eternas. As Escrituras são o guia que Deus nos deu para viver de acordo com sua vontade e nos preparar para o julgamento final. 2 Timóteo 3:16 e 17 declara que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. A Bíblia não apenas nos mostra o caminho da salvação, mas também nos ensina como devemos viver de maneira a agradar a Deus. Aqueles que seguem seus ensinamentos têm a segurança de que estão no caminho certo. No entanto, as Escrituras também deixam claro que não seremos julgados apenas por nossas ações, mas também por nossas palavras, e até mesmo pelos pensamentos do coração. Jesus advertiu que toda palavra frívola que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Isso nos lembra que Deus vê tudo e que nossa responsabilidade diante dele é completa. Nada está oculto aos seus olhos, e o julgamento será absoluto. O apóstolo Paulo, em Romanos 2:16, fala sobre o dia em que Deus julgará os segredos dos homens por Cristo Jesus. Isso inclui não apenas as obras visíveis, mas também as intenções do coração e os pensamentos ocultos. O juízo de Deus é perfeito e infalível, pois ele conhece todas as coisas. Nenhuma pessoa poderá esconder suas motivações ou culpas diante de Deus, pois o Senhor julgará com verdade e justiça. As Escrituras também nos ensinam que o critério para a salvação não é simplesmente um saldo de boas e más ações, mas a fé em Cristo e a transformação de vida que essa fé gera. Aqueles que estiverem em Cristo não enfrentarão o julgamento condenatório, pois suas vidas foram justificadas pelo sacrifício de Jesus. Romanos 8:1 afirma: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A justiça de Cristo é imputada àqueles que creem, e essa é a única segurança para o dia do juízo. Diante disso, é imperativo que cada um de nós busque viver de acordo com as Escrituras, reconhecendo que elas foram dadas por Deus como um mapa para a vida eterna. O juízo é certo, e a Bíblia nos mostra o caminho da vida e da salvação em Cristo. Aqueles que desprezam ou negligenciam os ensinamentos de Deus correm o risco de enfrentar o julgamento sem a cobertura da graça. O convite das Escrituras é para que nos alinhemos à vontade de Deus e estejamos prontos para o grande dia do juízo. O arrependimento verdadeiro é uma condição essencial para a salvação, de acordo com as Escrituras. O chamado ao arrependimento é uma mensagem central pregada por Jesus e os apóstolos. Em Mateus 4:17, lemos que, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento, no sentido bíblico, não é simplesmente sentir remorso pelos pecados, mas uma transformação radical da mente e do coração, uma mudança de direção em relação ao pecado e à busca de Deus. O arrependimento verdadeiro envolve reconhecer a gravidade do pecado e como ele ofende a santidade de Deus. É um despertar espiritual, onde o indivíduo compreende sua situação de rebelião contra Deus e sua necessidade desesperada de redenção. Em 2 Coríntios 7:10, Paulo fala da diferença entre o arrependimento genuíno e o remorso superficial. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo
opera a morte. A tristeza, segundo Deus, é aquela que leva à mudança genuína de vida, ao passo que a tristeza mundana é apenas pesar pelo erro cometido, sem real transformação. A transformação que o arrependimento traz não é meramente externa, mas envolve uma renovação interior. Ezequiel 36:26 promete: "E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo." O arrependimento abre caminho para que Deus transforme completamente o coração humano, removendo a dureza e trazendo uma sensibilidade espiritual. Essa mudança interna é evidenciada por frutos dignos de arrependimento, como enfatizado por João Batista em Mateus 3:8. "Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento." O verdadeiro arrependimento não apenas transforma o coração, mas também é acompanhado por uma confissão sincera do pecado e a busca pelo perdão de Deus. 1 João 1:9 nos encoraja: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." A confissão é um passo crucial no processo de arrependimento, pois é o reconhecimento de nossa culpa diante de Deus e a aceitação de sua graça purificadora. Sem confissão sincera, o arrependimento permanece incompleto. Além da confissão, o arrependimento envolve também uma mudança prática de vida. É uma decisão diária de abandonar o pecado e seguir a Cristo. Em Atos 26:20, Paulo descreve seu ministério dizendo que pregava que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. O arrependimento autêntico sempre se manifesta em uma vida transformada, onde as atitudes e comportamentos refletem o compromisso com Deus e seu reino. Portanto, o arrependimento verdadeiro é mais do que um ato único. É uma postura contínua de humildade e dependência de Deus. É uma atitude de vida que se reflete em obediência e em um coração contrito diante do Senhor. O arrependimento genuíno abre as portas para a salvação e restaura o relacionamento entre o ser humano e Deus. Sem ele, como afirmou Jesus, perecereis todos igualmente. Lucas 13:3. A graça de Deus está disponível a todos, mas exige uma resposta de arrependimento e fé genuína. O chamado à fé e à obediência é urgente e permeia toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento até o Novo, Deus chama seu povo a confiar nele e obedecer aos seus mandamentos. A urgência desse chamado é clara, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que será chamado à eternidade, ou quando Cristo voltará. Em Hebreus 3:15, lemos: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações." A mensagem é clara. A decisão de seguir a Deus e obedecer à sua vontade não pode ser adiada. A fé é a base da vida cristã e é o meio pelo qual somos justificados diante de Deus. Hebreus 11:6 afirma: "Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam." A fé, portanto, é indispensável para qualquer relacionamento com Deus. Ela é mais do que uma crença intelectual. É confiança plena em Deus e em suas promessas. Essa confiança se manifesta em obediência, como vemos nos grandes exemplos de fé da Bíblia, desde Abraão até os apóstolos. A obediência é a expressão prática da fé. Tiago 2,17 nos ensina que a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Isso não significa que somos salvos pelas obras, mas que a fé genuína sempre resulta em obediência a Deus. Aqueles que realmente confiam no Senhor demonstram essa confiança ao viverem conforme os seus mandamentos. Jesus disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." João 14:15. A obediência, portanto, não é uma questão de legalismo, mas uma resposta de amor à graça de Deus. O chamado à obediência é um chamado a viver de maneira santa, separada para Deus. Em 1 Pedro 1:15-16, lemos: "Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo." Deus nos chama a uma vida de santidade. Não porque isso nos salva, mas porque fomos salvos para viver de forma que reflete a natureza do nosso Salvador. A santidade é o resultado natural de uma vida de fé e obediência. A urgência desse chamado também se deve ao fato de que a vida é breve e incerta.
Tiago 4,14, nos lembra que a vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Não podemos presumir que teremos sempre tempo para nos acertar com Deus ou para obedecer à sua vontade. A procrastinação espiritual é perigosa, pois endurece o coração e pode nos afastar cada vez mais de Deus. Por isso, a Bíblia nos exorta a buscar a Deus enquanto Ele pode ser encontrado e a não esperar até que seja tarde demais. A fé e a obediência andam de mãos dadas, e ambas são indispensáveis para aqueles que desejam seguir a Cristo. Jesus adverte que no dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus, porque não obedeceram à vontade do Pai. Mateus 7,21. Esse é um alerta solene para que vivamos nossa fé com sinceridade e compromisso. A urgência do chamado de Deus não pode ser ignorada. Hoje é o dia de responder a esse chamado com fé genuína e obediência total. A salvação é o maior presente que Deus oferece à humanidade. E essa salvação é inteiramente baseada na graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Efésios 2:8-9 nos lembra: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não pode ser comprada nem conquistada. É um dom gratuito dado por Deus a todos os que crerem. Esse presente é a expressão máxima do amor de Deus por nós. O dom da salvação traz consigo a promessa de vida eterna. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. A esperança da vida eterna é o consolo supremo para o cristão. Mesmo que enfrentemos a morte física, sabemos que essa não é o fim, mas o início de uma nova vida com Deus. A ressurreição de Cristo é a garantia de que também seremos ressuscitados e viveremos para sempre em sua presença. Essa esperança eterna não é apenas para o futuro, mas também transforma a maneira como vivemos agora. Em 1 João 3:3, lemos que todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A promessa da vida eterna nos motiva a viver de forma santa, sabendo que nosso destino está com Cristo. A salvação não é apenas sobre o que acontece depois da morte, mas sobre viver uma vida que reflete a nova criação que somos em Cristo. A salvação também traz segurança. Jesus nos assegura em João 10:28-29 que ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Aqueles que pertencem a Cristo têm a certeza de que estão seguros em suas mãos. Essa segurança não nos leva à complacência, mas ao louvor e à gratidão por tão grande salvação. Saber que somos guardados por Deus nos dá paz e confiança para viver com ousadia em nossa fé. Essa esperança eterna também deve nos encher de compaixão pelos outros. Sabendo da grandeza da salvação, somos chamados a compartilhar essa boa notícia com o mundo. O Evangelho é para todos, e como Paulo diz em Romanos 1:16, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A esperança que temos em Cristo nos motiva a levar essa mensagem de salvação a todos os que ainda estão perdidos. O dom da salvação não é algo que podemos guardar apenas para nós, mas é algo a ser proclamado. Finalmente, a esperança da salvação nos aponta para o futuro glorioso que aguardamos. Apocalipse 21:4 descreve o dia em que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a esperança que sustenta nossa fé. Um dia, estaremos com o Senhor para sempre, e todas as coisas serão renovadas. O dom da salvação nos leva a uma eternidade de paz e alegria na presença de Deus. Vivamos com essa esperança ardente, esperando ansiosamente o retorno de nosso Salvador.